Olá, caros amigos. Começa agora mais um Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma. Como iniciamos a semana passada, vamos continuar com o chamada entrevista com o adepto. A semana passada, e por força do critério, começámos pelo primeiro classificado, que foi o Benfica, e agora continuamos com o segundo classificado. Para isso temos aqui um convidado, que é o Diogo Leite, será primo do antigo jogador do Porto, não sabemos, ele vai nos informar, e, portanto, ele é um indefetível portista, como vocês veem pelo seu cascol, é um jovem, e eu perguntava-lhe o porquê de ser portista. Ora, bom dia a todos, primeiro, e eu sou portista desde que me lembro. Grande parte da minha família é portista, mas penso que devo o principal motivo por ser portista ao meu pai, porque desde pequenino que ele me... Te levava ao estádio? Levar ao estádio não, mas desde cedo que me transmitiu o gosto pelo futebol, via os jogos quando ia lá à casa, via praticamente todos os jogos, e ele também tinha vontade de me levar aos estádios, mas dizia que era perigoso, era miúdo. E também vias o Porto vencedor, não é? Via o Porto vencedor, há uns anos atrás... Ajudava. Há uns anos atrás era hábito, uma questão de hábito o Porto ser campeão. E, pronto, mas o meu pai, o meu avô, até a minha mãe... É toda a família? Sim, grande parte da família sim, é portista. Então, tem bom gosto. Não quiseste ser a ovelha ranhosa e exatamente. Não quis criar atritos na família. Ok, isso é de bom senso. Sim. E Diogo, e diz-me uma coisa, antes de mais, bom dia. Bom dia. E olha, e que tipo de adepto és tu? Neste momento já não sou tão aferroado como era há uns anos atrás. A época que eu acompanhei mais do Porto, fora aqueles anos em miúdo que uma pessoa não tem aquela regularidade, foi a primeira época do Sérgio Conceição. Foi uma época muito importante porque o Porto corria o risco de perder a hegemonia, aquele estatuto de ser o único clube pentacampeão em Portugal. E pronto, nessa época eu fui sócio, ia praticamente a todos os jogos ao estádio ver os jogos. Pronto. Agora, até por questões pessoais, já não consigo ir tão regularmente. Vou acompanhando, vejo jogos, acompanhando notícias, mercado de transferências, mas já não é o mesmo que há uns anos já atrás. Não vais ao estádio com a mesma frequência, sim. Claro. E já agora, por idas ao estádio, marcou-te a primeira vez que foste ao estádio das Antas ou do Dragão? Dragão. A primeira vez que foste ao vivo ver o Porto foi no estádio do Dragão. E tens a memória disso? Tenho a memória disso. Não sei se foi na época de 2015, 2016, qualquer coisa assim. Não sei se até estava lá o Lopetegui. Sim, foi no tempo do Lopetegui. E eu penso que o meu pai até me levou a esse jogo, porque era o primeiro jogo num estádio e aquele receio... O teu batismo. E, portanto, levou-me a um jogo que era um jogo assim, fraquinho, calmo, tranquilo. E acho que até nessa época o Porto já tinha o campeonato perdido e, portanto, não havia aquele risco de haver desacatos e confusões. Não havia aquele stress Exatamente. próprio dos jogos. Exatamente. É essa a primeira memória. E gostaste de ver o jogo ao vivo? Gostei bastante, sim. Já ambicionava isso há muito ver tempo. O ambiente que rodeia o jogo, o futebol. Sim. E até o meu pai também já tinha essa vontade, porque ele ele próprio já não ia ao estádio há muito tempo. Ele também. E aproveitou essa deixa para voltar. Exatamente. Sim, senhor. E dentro disso, Diogo, qual é o teu jogador preferido de sempre do Porto? Para ti, na tua época, como é evidente. Sim. Alguns não chegaste a ver jogar. É uma pergunta um bocadinho difícil e, por exemplo, o Porto campeão europeu com o José Mourinho tinha uma equipa excelente, mas lá está, eu não me lembro muito bem dessa altura. E, portanto, aquele campeonato que eu acompanhei, que sabia os jogadores todos, foi quando teve cá o André Vilas-Boas. E, portanto, eu acho foi uma época de sucesso. Foi uma época de sonho. E, portanto, eu acho que o jogador que eu mais gostei de sempre é o Hulk, porque para mim era um jogador completo. E, fazia a diferença. Fazia a diferença e pronto, ele ajudou bastante o Porto nessa época e nas seguintes que esteve cá. Portanto, acho que sim. Havia um Porto sem Hulk e outro com o Hulk. Sim, exatamente. Até o Hulk é castigado, há um campeonato em que o Hulk é castigado no túnel da Luz e o Porto acaba com o Josualdo, não é? O Porto acaba por perder o campeonato, porque ele esteve ausente várias semanas e notava-se. Mas agora, atualmente, neste plantel,
atual do Porto, Sim. qual é o jogador que te mais impressiona ou que tu gostas mais? O jogador que eu gosto, há assim dois que eu aprecio bastante. O primeiro é o Eustáquio. Eu acho que ele esta época teve bastante bem, e na fase inicial teve bastante bem, depois teve aquela expulsão até contra o Benfica no Dragão. Sim, foi prematuro. Sim, foi prematuro, depois também teve Isto- uma lesão grave. Pronto, portanto, foi uma perdendo um época bocadinho de pouco ímpeto. flutuante. Sim, foi perdendo o ímpeto, mas é um jogador que eu aprecio bastante e é assim um jogador Porque é à pela Porto. raça dele. É raçudo, sim, é um jogador à Porto. O outro é o PP, porque nas primeiras épocas ele não se afirmou muito, até porque estava cá o Luís Dias, portanto tapava um Sim. bocadinho, mas o PP nos últimos anos tem-se afirmado e aquela facilidade dele de fazer várias posições. Polivalência. Exatamente. E é um jogador que eu aprecio bastante, é muito rápido, é bom tecnicamente. Sim, é muito influente o Porto. Tem que ganhar Também mais concordo. confiança também, assim, num para um, porque às vezes atrapalha-se ou tem pouca confiança, passa para trás, quando podia perfeitamente arriscar. Mas acho que é um jogador que ainda vai dar muito ao Porto. Sim, senhor. Diogo, e relativamente ao Porto, acompanhas só em termos de futebol ou nas outras modalidades também gostas de ver? E acompanhas? Acompanho o futebol. Modalidades, confesso que não acompanho, mas vou sabendo, porque o meu pai gosta de acompanhar e o meu pai diz: olha, o Porto foi campeão em voleibol, foi campeão em basquetebol. É eclético. Sim, e portanto, não Vai-te acompanho, informar. mas quando o Porto ganha e é campeão, fico contente porque ajuda, favorece o clube, não é? Mas dessas, qual é que gostas mais? Sem ser de futebol. Basquetebol. Eu gostava que o Porto tivesse futsal. Era isso que eu ia Gostava comentar, bastante porque todos E é os pena. anos é aquela rivalidade Benfica-Sporting de E futsal. o Porto devia lá estar E o Porto também como podia animar um bocadinho a Sim, competição, não é? Mas não sei o que é que se poderá fazer nesse sentido. Mas E tu és um jovem, cultivas algum ídolo no futebol do Porto, ou já estiveste perto de algum jogador e já interagiste com ele e o que é que tu achaste disso? Se foi o caso. já estive perto de alguns jogadores, nunca convivi diretamente com nenhum, mas já estive perto do Rames Rodrigues quando estava cá no Porto. Porto, sim, colombiano. O colombiano, sim, grande jogador também. E do Elton, o antigo guarda-redes do Porto, que também esteve cá há bastantes anos. Já ouviste atuar com a sua banda? Não, mas já o vi ao vivo e pareceu-me ser E é muito simpático. simpática, uma pessoa Muito animada. acessível. Sim. Então tens boa impressão digamos, destas figuras Sim, públicas que sim, são sim. jogadores de futebol. E nesta época, qual foi o jogador para ti mais preponderante? Assim, é um bocadinho difícil dizer porque foi uma época muito irregular, muito inconstante do Porto e muitos jogadores que até começaram bem, como eu já disse, o Eustáquio, começaram bem, depois lesionaram-se e também se meteu o Mundial, houve ali uma quebra de ritmo. Sim, foi um campeonato atípico. Atípico, sim. E também não há nenhum jogador que mantenha do princípio ao fim a forma. Sim. Mas, sem dúvida, o Diogo Costa, acho que foi uma época de afirmação dele no Porto. O Pep, por ser o capitão e por ter aquele estatuto no clube. E até mesmo o Taremi, na parte final da época, teve assim uma quebra de rendimento, mas eu acho que é sempre aquele jogador que se entrega a 100%, que deixa sempre tudo no campo e Então, e o jogador, E o Diogo digamos, Costa? mais polémico do Porto, que ainda Otávio. agora foi mas- alvo de uma subidela tremenda no Estado da Luz. o Otávio... Já agora aproveitamos para dizer que, politicamente, vamos ser corretos e vamos dizer que realmente não se justifica uma subidela tão Sim, forte a um exatamente. jogador que está a representar as nossas cores, apesar de não ser natural de Portugal. Sim. E o que é que tu achas então do Otávio? Também é um jogo que eu gosto bastante, mas eu nem o referi porque é um jogador que mantém regularidade todas as épocas. Já está cá há bastantes anos, ou seja, uma pessoa acaba por se esquecer um bocadinho dele porque é um jogador que já faz parte da casa e que tem sempre boas exibições. É um jogador que eu aprecio bastante, que ajuda bastante o clube E que é considerado, se me permites, como uma extensão do treinador em campo. Sim, e já sim, agora sim, aproveito para te perguntar o que é que tu achas do Sérgio Conceição como treinador e como um homem que já ganhou vários Sim. títulos no Porto. É um treinador bastante importante, porque para além de ser portista e conhecer a realidade do campeonato português, acho que ele ajudou bastante o clube, tendo em conta aquela época, a primeira época que ele fez no Porto, que o Porto Foi preponderante. foi preponderante, não tinha
poder financeiro para Sem investir em reforços. clubes, sem reforços. E acho que ele fez uma época excelente, foi campeão, lá está, quebrou Cortou. aquele percurso vitorioso do Benfica e 4 anos. manteve o estatuto do Porto ser o único clube pentacampeão em Portugal, não é? E eu acho que ele é a âncora do clube neste momento e até mesmo do plantel do Porto, porque nota-se que os jogadores o respeitam e acho que ele cria ali uma união bastante importante no plantel, porque nós vemos quando os jogadores do Porto têm um jogo menos feliz, até podem estar Ele é exigente. podem estar 2 jogos fora, mas depois quando voltam, parece que voltam sempre mais confiantes, mais fortes mentalmente e até mesmo fisicamente, e acho que é uma peça muito importante e se acabar por sair, acho que será difícil de o substituir, de encontrar um substituto à altura. E qual é o teu palpite? Achas que sai ou mantém-se? É assim, ele ainda tem mais um ano de contrato, Sim. penso eu, e ele tem aquela ligação ao clube e ao presidente, ao Pinto da Costa. Claro, ele é muito emocional, Sim, não é? sim, no, sim, no sim. que fala, no que respeita Sim, ao Porto. Muito emotivo. E depois também tem a questão familiar, que tem a família aqui no Porto, e portanto ele só sairá, eu acredito que só sairá se um grande clube se chegar à frente e lhe apresentar um projeto assim apelativo. Irrecusável. Irrecusável, sim. Ou se o Porto não lhe der algumas condições em termos de jogadores, Sim, não é? sim. Ele perder alguns jogadores e financeiramente o Porto está como está, a gente sabe, com algumas dificuldades bastantes. Se não lhe criar condições, provavelmente o Sérgio Conceição pode abandonar, Sim. não é? Pode ir para Isso outro é- projeto. E continuando a pergunta de Fernando Jorge, o que é que tu achas desta época em que o Porto ganhou a Supertaça, a Taça Sim. da Liga e terminou a época com uma vitória indiscutível na Taça de Portugal? Sim, eu acho que foi uma época muito inconstante. Foi bem sucedida no sentido que se ganhou 3 títulos, mas um adepto portista o que quer sempre é o campeonato. Acho que é algo natural e, portanto, quando o Porto não ganha o campeonato, o adepto portista sente assim uma sensação de desconsolo, que faltou algo. E o Sérgio Conceição é o primeiro Também a não dizer, esconde, exatamente, é o primeiro a dizer é o que... primeiro a mostrar o Exatamente. desgosto de não ter sido campeão. Exatamente. Mas eu acho que o Porto até começou bastante bem a época e depois, quando começou a Liga dos Campeões, teve aquelas atuações desastrosas, que nem é típico no Porto na Liga dos Campeões, porque o Porto costuma ser um clube que apresenta boas exibições e bons resultados na Liga dos Mas Campeões. recuperou, conseguiu Depois passar a fase recuperou. de grupos. Mas eu acho que a palavra que define bem a temporada do Porto, a época do Porto, é irregularidade. Até porque, se formos a ver, o campeonato manteve-se aberto até ao fim, por mérito do Porto, mas também por demérito do Benfica, porque quando o Porto vai à luz, se o Porto calha de perder esse jogo, Ou eu acho empatar. ou empatar, o O campeonato campeonato ficava decidido, muito prematuramente. Exatamente. E relativamente à estrutura do Porto, o que é que pensas do presidente Pinto da Costa, o Fernando Gomes e o engenheiro Luís Gonçalves? Sim, É. o presidente Pinto da Costa já deu-nos bastantes alegrias e é o presidente mais titulado do mundo, não é? exato. Mas eu acho que uma pessoa tem que analisar e ver quando é melhor passar o Sim. testemunho. E eu acho que o Porto acaba por ser um clube que está muito preso ao passado e acaba por esquecer um pouco do presente e do futuro. Eu acho que os ganhos, as vitórias, os títulos todos que o Pinto da Costa conseguiu arrecadar ao fim destes anos é de mérito, É um orgulho. é um do orgulho. clube. Mas eu acho que neste momento tem-se tomado várias decisões que têm prejudicado muito o Porto, não só no aspecto financeiro, mas também do ponto de vista competitivo, porque um adepto portista consegue ver que de ano para ano os plantéis que o Porto apresenta, a qualidade é um bocadinho reduzida. Tem baixado. Tem O baixado. que eu acho que é incompreensível, pelo menos para o adepto, como tu, penso eu, Sim. é que o Porto fez vendas extraordinárias, não é, ao longo destes anos e o Porto apresenta sempre dificuldades financeiras Sim. enormes e depois nós pensamos assim, o Porto, no fundo, não tem, tirando o estádio, Sim. e depois, mais tarde, porque o Porto faz o estádio e está sempre muito atrás, sobretudo do Benfica, mas já está atrás as pessoas
se calhar não tem noção, já está atrás, por exemplo, do Guimarães, Sim. em termos de infraestruturas. O Braga prepara-se provavelmente do Braga O Braga já tem, ou está a preparar uma grande academia, e o Porto, no fundo, está Não tem. agarrado ainda ao Olival, Sim, sim. que é uma estrutura já um bocado arcaica e que não satisfaz as pretensões de um grande Sim, clube sim, sim. como o Porto. Portanto, o que tu, no fundo, queres dizer é que o Porto precisa de uma lufada de ar Sim, fresco, sim. precisa de jovens, ou menos jovens, mas com ideias renovadas, Sim, sim. ideias mais atuais, para, digamos, um clube nunca para, não é? Claro, Como, claro. no fundo, a sociedade em si. Sim, e eu acho que um problema muito grande que o Porto tem hoje em dia é o poder negocial. Porque se formos a ver o Benfica, o Benfica tem grandes jogadores nestes últimos anos e se um clube estrangeiro quer X jogador, o Benfica aponta sempre para a cláusula de rescisão e os clubes geralmente chegam aqui e batem a cláusula. Sim. O E Porto, o Porto tem fraquejado. tem nota- fraquejado e Não, já não vende como mas chegou a vender. chegou a não é? vender, Chegou a sim, sim, vender. sim. Mas o Porto, Até o clube que vendia melhor. Não? os últimos grandes jogadores que o Porto teve, o Vitinha, o Fábio Vieira, o Luís Dias, saem Foram por uma, abaixo, saem por foram uma abaixo. pechincha. Foram abaixo da cláusula. E o Luís Dias, por exemplo, um jogador que me agrada bastante, que foi um dos últimos grandes jogadores do Porto, saiu a meio da época, quase por obrigação, porque o Porto tinha mesmo que Pelos vender. vistos, E saiu por uma pechincha. dificuldades Como irá financeiras. acontecer se calhar agora, não é? Porque Sim, tem sim. 15 dias Sim. para recuperar os 50 milhões de Sim, mais-valias, sim. senão Que em princípio vai outra será vez o Diogo ficar sobre a Costa. alçada da Sim, UEFA. sim. Mesmo até a nível de patrocínio, o Porto já há 2, 3 anos que não tem patrocínios, perdeu os patrocínios, parece que ninguém se interessa por isso. Não é? Sim, sim, E, sim. portanto, o que é que tu achas do Fernando Gomes e do Luís Gonçalves, do desempenho destes dois? Eu acho que é um Nas finanças e o outro dentro é um do desempenho neutro. Porquê? Porque o investimento na equipa, como eu disse, as equipas têm vindo a ficar cada vez mais fracas comparado com há uns anos atrás, mas se formos a ver, o Porto continua a ganhar títulos, que é o mais importante e é aquilo que os adeptos mesmo que... Tem sido, no fundo, a âncora do Exatamente. Porto, senão, Exatamente. não havendo o património que os outros têm, não havendo o investimento que os Sim, outros sim. têm, Sim. o que tem, Essencialmente não havendo o que tem, vitória. digamos, segurado a honra do Porto é os Sim, títulos, sem exatamente. dúvida, e a Exatamente. competitividade das duas Exatamente. equipas, E aí é que também que têm vindo a perder, não é? No Sim, fundo. e aí é que também entra a questão do Sérgio Conceição, que eu acho que também é muito importante na questão de continuar a ganhar títulos, apesar do pouco investimento na equipa. Se Sim, calhar o neste discurso. momento o Sérgio Conceição é aquilo que a gente denomina na construção civil o alicerce da casa. Sim, sim, exatamente. Porque Sim, concordo. se tirar o alicerce à casa, como toda a gente sabe, Sim. pode ruir. Sim. Este Fernando Gomes, ultimamente, até esteve mal também, não é? Relativamente ao que disse, que era competitivo em termos e que esperava que a equipa, em termos competitivos, fosse igual à equipa financeira que tem, o que é um logo, não é? Toda a gente sabe que o Porto, nestes anos, tem estado muito mal financeiramente, tem arrecadado muito dinheiro, não se sabe para onde é que vai o dinheiro. E este Luís Gonçalves, qual é a tua opinião sobre ele? O Luís Gonçalves. Está mais sobre o banco, mais a equipa. Eu acho que é um indivíduo... Ninguém sabe muito bem o que ele faz. É um indivíduo que os adeptos conhecem pouco e só vão conhecendo pelos desacatos e pelas confusões em que ele está inserido, sinceramente, é a minha opinião. Porque ele só se vê quando é os jogos. Pois, no exatamente, banco. exatamente. Uma coisa é defender os interesses do Porto, mas de forma justa e saudável, vá. Outra coisa é, à mínima decisão controversa do árbitro, fazer aquele teatro show-off. todo. Sim, sim. E já agora extrapolando isso, o show-off que às vezes há nos jogos de futebol, não é só do Porto, Sim. acontece em vários campos, não é? Portanto, contestação aos árbitros, ao VAR. O que é que tu achas então do panorama e do futebol português neste momento? É assim, Achas competitivo? Achas que é um clube que se está a aproximar ou que está a se afastar do chamado top 5 da Europa? sim. Sim, com muita pena minha, eu acho que o campeonato português cada vez tem vindo a perder interesse e a prova disso é muitas vezes os estádios terem poucos adeptos. Claro que não nos podemos comparar a uma liga inglesa ou uma liga alemã, não é? Até pelas dimensões do nosso país, mas do ponto de vista competitivo, eu acho que o futebol cá em Portugal é fraco e não desperta o interesse do público. Porque grande parte das equipas entram em campo a pensar já com aquela mentalidade do empate já é bom, um ponto já é bom.
não critico essa mentalidade se formos a ver um clube assim mediano e jogar contra um grande, não é? Essa mentalidade não critico. Agora, quando é, por exemplo, um Gil Vicente Arouca, eu acho que as equipas podiam apresentar um futebol mais interessante, mais apelativo e ambicionar os 3 pontos, a vitória. E se essa mentalidade fosse implementada, sem dúvida que o futebol ficava mais atrativo e os adeptos tinham mais vontade, mais incentivo em ir aos estádios. Isso também poderá ter a ver com o preço dos bilhetes, não é? Preços dos bilhetes, sim. Não, e a forma organizativa como são está caros, a Liga em termos e depois competitivos. os horários, Por às exemplo, vezes também não isso são vai abancar conciliáveis. com a centralização dos direitos televisivos, Sim. ou os direitos esportivos para os clubes, que vai arrancar em 2027, 2028. O Pedro Proença queria antes, mas não é possível, porque os clubes grandes, como todos nós sabemos, já arrecadaram as verbas nessa altura. De 2027, 2028, o Porto, Benfica e o Sporting praticamente já limparam essas verbas todas, o que é grave. Sim. E provavelmente, como vai haver em termos monetários, pela classificação, se temos que ir fazer uma cópia, na minha opinião, uma cópia do sistema inglês ou o sistema alemão, em que privilegia a classificação, não é? Portanto, os tais 50% e depois outros 25% sobre a classificação, acontece que esses clubes poderão eventualmente, além de terem uma capacidade financeira melhor, não é? Porque ele é garantido por isto, pela centralização, vão ter uma capacidade de arrecadar mais dinheiro a jogar para ganhar. Sim, sim. Porquê? Porque um 5º lugar não recebe o mesmo de um 4º lugar. Sim. Atualmente, o que é que nós temos? Temos os 3 primeiros, que o primeiro vai à Champions League, o segundo vai à Champions League e o terceiro pode ir ao Play-off, que é o caso do Braga este ano. Depois temos uma Liga Europa, em que vai lá um ou 2, e temos uma Liga, uma Conference League, em que vai lá outro também. Esses praticamente são quase arrumados logo no início, e por isso é que o ranking português está a descer. Neste caso, a partir dali, é uma luta para não descer da divisão. Ora, isso não presta para nada. Não é salutar. Porque as equipas que estão ali, os Aroucas, os Passos Ferreira, etc., quando veem que já não há nada para ganhar, ou seja, e não para descerem, ganhar ou perder é tudo igual. Exato. E vão para dentro do campo, pouco lhes importa, há pouco ritmo competitivo. Não me interessa muito ganhar os jogos, não é? Porque já não saem daquilo. Se houver um valor monetário em que o 7º lugar, por exemplo, vale um X e o 8º vale menos X, os clubes vão lutar por isso, não é? Porque é mais um dinheiro que entra para os cofres, não é? E gera maior competitividade no campeonato e poderá tornar o campeonato mais apelativo. Que é o caso da Liga da 2ª Divisão, que é um campeonato mais competitivo do que já agora, Diogo, e continuando no futebol, e a parte mais importante, uma das partes, não devia ser, mas o mais polémico, o que é que tu achas da arbitragem em Portugal? Achas bem? Achas que está no bom caminho? Achas que regrediu ou progrediu? Os árbitros novos são bons, não são? Eu acho que há árbitros que já tentam implementar outra mentalidade em Portugal e já não apitam tanto aqueles lances que se vê perfeitamente que o jogador atira-se para o chão e que há ali tentativa de queimar tempo de jogo. De iludir o árbitro. Mas eu acho que também os árbitros podiam se proteger mais, no sentido de, quando tomam uma decisão, ter mais confiança nessa decisão. E o que se nota muito é que os árbitros, hoje em dia, não apitam determinados lances à espera que o VAR intervenha, para se protegerem. Pronto. E eu acho que alguns árbitros mantêm aquela postura de antigamente, de à mínima coisa, basta um jogador ir para o chão e apitam e o jogo não anda, o jogo é constantemente quebrado. Mas há outros, principalmente assim os mais jovens, que tentam então até mostrar logo aos jogadores que não vale a pena andarem com estes joguinhos porque eu não vou apitar, portanto é melhor darem o máximo por cada lance e não estar constantemente a tirarem-se para o chão. Sim, um bocado mais à inglesa, não é? Sim, exatamente. E achas que o VAR para ti veio dar maior rigor e transparência no futebol ou não? O VAR veio dar mais rigor e transparência no futebol, mas em Portugal eu acho que ainda funciona muito mal, porque se formos a ver aqueles lances assim mais polémicos e que geram dúvida, às vezes os jogos estão parados 5 minutos ou 8 minutos, o que é muita coisa. Para além de enervar o público,
quebra o ritmo do Sim, jogo. sim, sem dúvida. Quando aquelas decisões do VAR Sim, nunca sim, mais sim. aparecem, não Exatamente. são E uma uma decisão, dessas é razões, horrível. e uma dessas razões, se calhar deves concordar comigo, Diogo, é pelo seguinte: é que quem faz de VAR é os árbitros que andam dentro do campo. Sim. E não deviam ser. Sim. O VAR devia ser específico, trabalhar determinados Autónomo. indivíduos com cursos e tudo, e portanto só esses é que eram VAR. Sim. E não arbitravam, eram VARs, trabalhavam ali com os monitores e com a tecnologia que lhes põe à frente. Os árbitros, além de trabalharem no campo, de ser árbitro de futebol, depois vai para o VAR. São coisas completamente diferentes. Não é? Sim. E portanto, se eles pecam e erram lá dentro, com estas tecnologias novas, que muitos deles até já estão intradotes, não é? Com idade de 45, 46 anos, agora deram mais 2 ou 3. Portanto, há que distinguir estas duas Sim. fações aqui. Uns para arbitrar e outros para o VAR. Sim. Enquanto eles não distinguirem aqui e não cortarem a meio as equipas, não é? Fizerem uma equipa de arbitragem e uma equipa para os VARs. Aí também é uma evolução que vai haver do VAR. Eles têm que fazer isso. E realmente Mas deram querem agora o fazer. primeiro passo. Sim, querem dar agora o primeiro passo. Pelo menos fazer há um processo de intenções. Pelo menos, sim. Mas o processo de intenções aqui em Portugal dura sempre 10, 12 anos ou 13 e a gente já nem está cá, provavelmente, quando acontecer uma coisa dessas. O que é mau para o futebol e mesmo para eles. Sim. Porque eles, quando se convencerem que estão errados, passados uns anos, estão completamente ultrapassados. Sim. E nós estamos fora do contexto europeu. E já se nota, Aliás, já estamos. se nota uma diferença bastante grande porque quem acompanha a Liga Inglesa e até mesmo a Liga Alemã vê que há lances muito polémicos, mas que no máximo o VAR demora 1 minuto a analisar. Enquanto que aqui é uma. Há lances que são exasperantes. É muito, sim. E depois então quando é aqueles lances de fora de jogo em que há aquela dúvida da linha e que aí perde-se muito tempo e para além de enervar os adeptos, até para os jogadores. É uma desmotivação. Claro. Sim. E não só, porque depois torna-se especulativo, a demora, Sim. não é? Sinal de que há hesitação e não deveria haver hesitação em exato. situações que são perfeitamente lineares. Pronto, podemos também falar dos dirigentes, dos clubes. O que é que tu achas que são bem geridos, se não são? Se achares foi uma coisa boa para o futebol português, se Os não? claques, etc. Eu acho que tem havido um exemplo mais recente de boa gestão, que tem sido, por mais que me custe dizer isto, não é? Porque, sendo um adepto do Porto, o Benfica nos últimos tempos tem apresentado uma boa estratégia competitiva e financeira, porque tem investido, tem feito fortes investimentos, mas à espera Terá também um marketing superior, Sim, não é? sim. E o Sporting, não achas que também que está... O Sporting fez excelentes épocas, vendeu grande parte dos jogadores que contribuíram para essas grandes épocas. Fez boas vendas. Mas o problema é depois, quando um clube vende bastante e depois não investe de modo a garantir a permanência, a manutenção daquela qualidade, é normal que Tu achas o Benfica que está mais à frente nesse aspecto? Sim, é mais sim. arrojado Sim. e talvez é o tal marketing, possivelmente, que Sim. gera mais receitas. Mas isto não invalida que haja clubes que façam frente, porque temos visto Sim, o claro, Porto, que claro, apesar de tudo claro. tem feito sempre, tem Sim, competido. isso tem imposto, não é? Sim, tem-se imposto, tem competido. O Sporting, este ano não, mas nos últimos anos tem também andado ali, foi campeão mais recentemente e tem andado sempre também na luta por ser campeão. Mas acho que as pessoas, em vez de invejarem os méritos dos outros, devem tentar aprender Sim, e copiar. tentar ultrapassá-los por Exatamente. mérito. Até Porque, para manter no fundo, a- há uma gestão Sim, por exatamente. trás, não é? E que leva ao sucesso. Não é? E Exatamente. tu sentes que o Benfica, nesse aspecto, é um passo à frente, não é? Sim. Em termos de globais, não é? De como se gera um clube. Não é só no futebol, portanto, Sim, temos que sim, pensar também No que o geral. Benfica tem muitas modalidades, até penso que bem mais do que o Porto. E o Sporting, aí o Sporting é igualitário, quase equipara-se ao Sim, sim, Benfica. sim, sim. Nesse Até tem aspecto, mais. são clubes que gerem mais massa humana e mais Sim, no cash financeiro. Pronto, e estamos quase no fim. Tens aquela pergunta do $1 milhão, não é? Sim, vou-te perguntar, Diogo, qual é o teu prognóstico para o próximo campeonato, em termos de vencedor? É O que assim, achas? costuma-se dizer que o campeão da última época é sempre o favorito, parte sempre à frente. À Mas- partida. À partida, sim. Mas eu quero acreditar que
O Sérgio Conceição continua. O Sérgio Conceição continua, que haverá um investimento dentro das capacidades financeiras do Porto e que irá ser competitivo na próxima época. E um portista acredita sempre que o Porto será campeão, não é? E não tem que haver digamos, um grande esforço financeiro. Tem é que, às vezes, compra-se bom e barato, Exatamente, não é? sim, Tem é que se comprar Eficácia, jogadores que acrescentem qualidade, Sim. não tem que custar, digamos, valores de dinheiro. E segurar... E E já agora, para acabar a Pode-se fazer um entrevista, bom achas plantel com coisa barata. que vai ser uma cópia este próximo campeonato, uma luta a dois em que o Sporting vai ficar tão longe do título e o Braga vai ultrapassar? Ou o que é que tu achas? Ou achas que vai ser totalmente diferente e o Sporting, se calhar, vai se tornar mais forte, como diz Rubem Amorim, Sim. pelo menos? Eu penso que o Sporting vai se tornar mais forte, até pelo desastre que foi esta época. O Braga, eu acho que o que falta ao Braga é aquela mentalidade vencedora e aquela mentalidade necessária para ser considerado um grande. Principalmente nos jogos entre eles. Principalmente nos jogos entre eles, sim. Mas eu quero acreditar que a luta principal será sempre entre o Porto e o Benfica, porque são aqueles clubes que... Tradicionalmente. E estão sempre na linha da frente. Sim, sim. Muito bem, Diogo Leite. Olha, foi um gosto ter-te aqui. Esperamos ver-te mais vezes, porque tu és um rapaz jovem, portista, embora não és um fanatizado, ainda bem, porque isto de fanatismos já estamos cheios deles, religiosos ou políticos, e dispensamos também os desportivos. E a semana terminou com a Seleção Nacional, que faz um bom resultado frente à Bósnia, no fundo reafirma a sua candidatura a ser primeiro e ter uma qualificação tranquila. Fernando Jorge, como é que viste o jogo? E se achas que foi um Portugal bem no resultado, não tão bem na exibição, mas o que tens a dizer sobre isso? Ora bem, eu analisando os comentadores que falaram depois no jogo da seleção, acho que eles partem no conceito errado. Errado porquê? Porque neste momento todos os jogadores, não só os jogadores portugueses como os jogadores internacionais de outros clubes e de outros países, estão cansados. Eles podemos dar o exemplo do Bruno Fernandes, que é um exemplo real. Já fez 69 jogos. Sim, Coisa claro. irreal aqui há uns anos atrás. Ora, 69 jogos em jogadores que pensavam que iam agora para o defeso, ou seja, para as férias, fazer férias, e é interrompido porque têm 2 jogos, no caso de Portugal, com estes jogos todos nas pernas, Sim, mais há uma psicologicamente arrasados, sobrecarga. não podemos esperar grandes jogos como os comentadores que acham que Portugal agora, com o Roberto Martínez, que ia para lá e fazia um grande jogo, e estavam ali todos enquadrados, e aquilo era uma máquina a jogar futebol. Isso não é possível. Isso não é possível. O homem agora chegou, ainda não dá para ver qual é a qualidade dele como treinador da nossa seleção, não é? Porque às vezes há um treinador que treina uma determinada seleção e não faz nada. E chega a outra, adapta-se e faz grandes jogos. Bem, neste caso, Portugal fez um jogo razoável, atendendo que mantém o sistema dos 3 centrais, que não é fácil, porque a maioria daqueles que jogaram lá na defesa, o próprio António Silva confessou isso, está-se a adaptar porque no Benfica joga a 4 e não joga a 3. Não é igual a maneira como os jogadores se têm que colocar dentro do campo. A Bósnia basicamente jogou a defender e na frente a fazer logo a marcação cerrada e a tentar num contragolpe fazer um golo e Portugal ter algumas dificuldades para vencer o desafio. E a Bósnia teve, só que o Dzeko já nos comprovou, aliás, nos jogos da Champions League, que está, enfim, em decadência. Para mim está em final de carreira, porque é um jogador que se arrasta dentro do campo e falha lá uma bola praticamente do golo feito. Aí Portugal teria mais dificuldade. Entretanto, Portugal começou a carregar mais um bocado. Alguns jogadores sobressaíram. O caso, por exemplo, do Danilo na defesa esteve bem. A defesa de Portugal esteve bem. O Diogo Costa, mais uma vez, deu-nos, se calhar, mais tranquilidade, porque teve lá 2 bolas, nomeadamente uma que foi uma grande defesa ao fim, embora pudesse ser ali o 3-1 ou alguma coisa do género, já não aquecia nem arrefecia, mas dá outra qualidade e outra consistência ali à defesa. E depois tivemos o Bernardo a alguns espaços
e o Ruben e o Bruno Fernandes é que esteve em grande, principalmente pelos golos. Não fez um grande jogo, mas pelos golos, basicamente. Portanto, Portugal ganhou bem. Eu já disse aqui que provavelmente, e que não admito outro resultado, atendendo que as equipas são fracas, do grupo de Portugal, do grupo J, Portugal já está na frente e vai se manter. E acredito que Portugal vai ganhar os jogos todos, porque Liechtenstein, Bósnias, etc., são equipas demasiado fracas. Vamos jogar agora amanhã contra a Islândia, outra equipa também fraca também. Portugal tem a obrigação de jogar. Não é preciso jogar muito, mas a obrigação de vencer. E, portanto, há uma coisa que nos vai dar alguma garantia desta vez. É que não vamos andar com máquina de calcular, como andámos a maior parte do tempo com o Fernando Santos. Não esquecer que o Fernando Santos também tivemos grupos fraquíssimos e andámos com a máquina de calcular. Isso é importante dizer isto. Portanto, vamos dar algum mérito para já ao Roberto Martínez. Chegou agora, está a implementar um sistema novo e só mais para a frente, verdadeiramente, só o vamos analisar no Europeu 2024, porque as equipas ali vão ser outras. Portanto, está no bom caminho e no bom sentido de Portugal. Pronto, Portugal continua no bom caminho. Entretanto, aproveito para anunciar que no próximo programa teremos, nesse caso, o adepto do Sporting, nosso convidado, e aproveito também para vos desejar uma ótima semana e tudo bom na vossa vida. Boa semana para todos e obrigado. Boa semana e obrigado pelo convite. Obrigado.